Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as interpretações geométricas, né, que a gente pode ter quando os nossos problemas envolvem números complexos, tá? Na verdade, o que a gente vai fazer aqui é conseguir traçar um paralelo, né, linkar todo o conteúdo, né, que é o conteúdo de geometria analítica, não é, com o conteúdo de números complexos, porque a gente começa a ver que as representações geométricas são lugares geométricos, né, e a gente consegue representar essas equações. Tá? É evidente que nem todas as equações que vão aparecer daqui vão ser muito agradáveis, só que existem casos, né, que a gente consegue identificar facilmente que curva que tá sendo representada, né, pelas definições de lugares geométricos que a gente estuda lá na geometria. Dá uma olhada aqui, ó. Repara no seguinte, ó. Eu tenho aqui, ó, meu plano de Argand-Gauss, tá? E eu vou representar aqui nesse plano de Argand-Gauss dois números complexos. Um número complexo Z, que tem esse afixo aqui, ó. E aqui eu vou representar um número complexo W. Tá? E a gente sabe o que, né? Que esse cara daqui, ó, é o vetor que representa o número complexo Z, né? Um vetor A mais BI, tá? Ele está representado aqui. E esse cara daqui, ó, é o meu vetor W, não é? Agora, se eu pergunto para você, ó, quem que é esse vetor aqui, ó? Quem que é esse vetor aqui, ó? Você consegue me dizer? Eu posso pensar o seguinte aqui, né? Se eu somar esse vetor com esse vetor, se eu somar esse vetor com esse vetor, concorda que está esse próprio vetor aqui? Estou falando de soma de vetores, eu posso escrever esse cara daqui. Ó. Por enquanto, vamos chamar esse cara de U, tá? Mas a gente vai entender quem é U. Um vetorzinho U aqui, ó. Tá? Quem que é esse vetor? Ó? Eu posso escrever o seguinte, ó. Eu posso falar que Z mais U, certo? Esse cara mais esse é igual a esse, né? É igual a W. Então eu estou falando que esse vetor U nada mais é do que quem? W menos Z. Tá? É evidente que esse vetor aqui, ó, é o W menos Z, né? E se eu fizer o contrário, ele vai ser o Z menos W. Pouco importa, né? Pouco importa você pensar no U ou no menos U, porque o que a gente vai falar aqui é a respeito dos módulos, né? O que eu sei aqui, ó? Eu sei que o módulo de W menos Z, que também é o módulo de Z menos W, né? Só para pensar no Z como o meu número complexo variável, o W meu número complexo fixo, mas é indiferente você pensar assim ou assim, tá? Isso aqui é o que, na verdade? Concorda comigo que o módulo de Z menos W é a distância de Z a W? É a distância de Z até W, né? É o tamanho desse vetor aqui, ó. O módulo desse vetor é exatamente a distância entre esses dois afixos de Z e W aqui, ó, que é o que? A distância entre os dois pontos, né? Então a gente começa a perceber o quê? Que todas as vezes que aparecerem módulo pra gente, né? O módulo de um Z menos W, um módulo de Z menos Z0, a gente está lidando sempre com o quê? Com distância, né? E lugares geométricos. Beleza? Era isso que eu queria falar sobre a introdução, né? A existência desse vetor U, que é o vetor diferença dos dois, não é? E evidente que quando você enxerga esse triângulo aqui, né? Tá? O que a gente está falando, né? Que esse cara, esse vetor aqui, ó, tá fechando esse triângulo. Esse cara tem módulo igual ao lado do triângulo e aqui a gente consegue representar como esse módulo de Z menos W, tá? Igual a distância. Então aqui, ó, igual a uma distância, né? Igual a uma distância. Tá? E se a gente consegue entender que um módulo de Z menos alguém, né? Z menos Z0, Z menos W é uma distância, então a gente começa a ver que existem diversos problemas de números complexos, né?
que na realidade são muito imediatos, tá? Vamos começar com o 2, vai ser o primeiro porque eu coloquei a introdução aqui, tá? Mas a gente se perdoa. Ó, eu quero resolver essa equação aqui, ó. Toda a equação dessa forma, ó. Toda a equação dessa forma. Módulo de z menos z0, tá? Aqui eu representei como um número complexo w, ali eu estou representando um z0, tanto faz, tá? É só pra gente entender que esse cara aqui é fixo mesmo, né? Esse cara é dado, tá? É o z que eu não tenho, o z0 eu tenho. O módulo desse cara aqui, ó, igual a k, ó. É claro que a gente tem que considerar algumas coisas aqui, tá? É o seguinte, ó. Repara só. A distância do z até um ponto fixo, z0, é igual a k. A distância de z até um ponto fixo é igual a k. Repara no seguinte aqui, ó. Repara no seguinte aqui. Parte real, parte imaginária. E o que, que vai acontecer agora, ó? Repara. Eu vou marcar aqui o meu Z0, tá? Vou marcar, tipo assim, o Z0 é um número complexo, né? Ele pode estar em qualquer lugar do plano. Eu tenho que particularizar o meu problema para poder começar a conseguir responder, tá? Então eu vou imaginar que, por exemplo, o Z0 está aqui, ó, no meu primeiro quadrante, tá? Aqui está o meu Z0. Certo? E quando eu falo que a distância do Z até ele é igual a K, ó, eu estou falando que a distância é fixa, né? Se a distância é fixa, a gente está falando de quê aqui? De uma circunferência, não é? Então, ó, repara só. Se eu falo para você que essa distância aqui, ó, ela se mantém sempre, né? Esse tamanhozinho aqui, ó, K, tá vendo? O que eu tô falando, né? Que todo mundo que está nessa circunferência aqui, ó, de raio igual a K, satisfaz o meu problema, né? Todo mundo que está aqui, ó, esse ponto, ó, esse ponto, esse Z1 satisfaz, esse Z2 satisfaz. Quantos pontos vão satisfazer? Infinitos, concorda? Infinitos. Todo mundo que está nessa circunferência aqui, ó, é a solução do seu problema. Do módulo de Z menos Z0 igual a K. Tá? Repara no seguinte aqui, ó. Repara no seguinte aqui, que eu poderia acontecer o seguinte, né? Vamos colocar alguns exemplos aqui, tá? Aqui, ó. Módulo de Z menos 2 igual a 1. O que que é isso? É exatamente isso aqui em cima, não é? Certo? Só que o meu Z0 é igual a 2, não é? Eu estou falando de um número complexo que tem parte imaginária igual a 0. Se eu fosse representar esse cara aqui no plano, ó, concorda que ia ficar algo mais ou menos assim? Parte real, parte imaginária. Ó. O Z0 é igual a 2, ó. Estou aqui, ó, no 2. Certo? Qual é o raio? O raio é o K, não é? O K é igual a 1, ó. O K é igual a 1. Então, o raio é 1, né? Se eu parto daqui, ó, o máximo que eu alcanço de altura é o 1, né? E o mínimo que eu alcanço de altura é o menos 1. Tá aqui. Tá? Tô marcando esses pontos. E aqui, ó. Bom, é um pra cá e um pra lá também, né? Se eu tô no 2, eu vou chegar no 1. E se eu tô no 2, eu vou até no máximo 3, né? E aqui tá a minha representação, ó. Eu já consegui representar todos os lugares do plano que satisfazem essa equação. São os pontos que estão naquela circunferência ali. Tá? Repara que a gente é capaz de provar essas coisas, né? A gente é capaz de provar essas coisas de uma forma bem direta. É claro que a gente depende das manipulações, né? E é evidente que eu tenho que ter algum conhecimento de geometria analítica, né? Para poder enxergar essas curvas. Do que eu estou falando aqui, né? Eu tenho que... Olha só. O meu número complexo Z, eu vou escrever ele da forma x mais yi, tá? E o meu número complexo Z0, eu vou escrever ele da forma x0 mais y0i. Que aí a gente vai conseguir enxergar melhor essas curvas, tá? Melhor do que escrever como A mais BI, tá?
repara só, quem que é z menos z0, né? Concorda que z menos z0 é igual, ó, x menos x0 mais y menos y0 ali, né? X menos x0 mais y menos y0 i. Tá? Então, quando eu falo de módulo do cara, né? Módulo de z menos z0, concorda que vai ser igual a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, né? O módulo desse cara aqui não é a raiz de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado? Não é exatamente isso? Então, ó, repara só. Se o módulo desse cara vale sempre isso, e eu sei, por hipótese, que o módulo vale k, então esse cara daqui é igual a k, né? E o que a gente quer, ó, é entender essa equação aqui, ó. Tá? Concorda que eu posso elevar ao quadrado, né? E a gente repara no seguinte, né? Para essa equação ser uma circunferência, é evidente que o k tem que ser maior do que zero, né? Vai ser uma circunferência para k maior que zero, certo? Se o k for igual a zero, a distância é igual a zero, então o z é igual ao z0, eu estou falando de um ponto, tá? E se o k for negativo, amigo, desiste porque não vai ter solução alguma, né? Quando que o módulo vai ser negativo? Nunca, tá? Aqui, ó, se eu elevo ao quadrado aquele cara, ó, eu vou ficar com isso, né? X menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a k ao quadrado, que é a equação da circunferência centrada em x0 e y0, ó, e raio igual a k, não é? Que é exatamente aquilo dali. Evidente que a gente está falando aqui, né? Para cá. Não, na verdade, a equação ela vale sempre. Né? A equação ela vale sempre. Agora, o que vai acontecer é que muda, né? Posso falar o seguinte, ó, se k é maior que zero, circunferência, né? Se o k é igual a zero, um ponto, que é o próprio z0, né? E se o k é menor que zero, a solução é vazia, né? Vazio. Não tem nada. Quando que o módulo é negativo? Nunca. Então essas são as três possibilidades que a gente tem, né? E é claro, variando o z0, eu estou variando o quê? O centro da minha circunferência, certo? E variando o k, eu estou mudando o raio, né? É isso que a gente faz. E o interessante é o seguinte, né? Tipo, as propriedades geométricas, todas elas são capazes de ser provadas analiticamente. Né? Por quê? Porque eu consigo representar esse cara aqui como um x mais yi, né? E ir desenvolvendo até chegar no que eu realmente preciso. Tá? Uma coisa que é interessante aqui a respeito desses números complexos, né? Dessa forma aqui, tá? É que existem alguns caras que são particulares e que volta e meia as questões estão trabalhando com eles, tá? Que são os caras que têm máximo e mínimo argumento, né? E os que têm máximo e mínimo módulo, tá? Porque eu poderia te perguntar assim, ó. Eu vou até utilizar esse desenho aqui ainda, tá? Pra gente poder representar esses quatro caras. Eu vou chamar de Z1, Z2, Z3 e Z4, tá? Z1, Z2, Z3 e Z4. E a gente vai ver quem são eles ali. Repara só. Eu quero saber, de todos esses números complexos que estão nessa circunferência, qual é o que tem o menor argumento e qual é o que tem o maior argumento. Concorda que eu vou ter que traçar as tangentes aqui? E acabou o problema, né? Porque, ó, se eu traço uma tangente aqui, ó, e eu traço uma tangente aqui, ó. Tangente, Felipe. Tangente. Tangente, Felipe. Porra, tá sinistro. Aí, quase tangente, tá? Se eu traço uma tangente aqui e uma tangente aqui, ó, concorda que eu consigo definir exatamente quais são os números complexos que têm menor e maior módulo, né? Porque eu estou tentando definir esse ângulo aqui, né? Esse ângulo θ. Que para esse número complexo aqui, ó, que ele para exatamente aqui, né? É esse cara, ó. E é esse cara, ele tem o θ mínimo, né?
E como é que eu faço para encontrar esse número complexo, aquele argumento ali? Bom, é fácil, né? Porque eu tenho relações geométricas aqui acontecendo o tempo inteiro, né? Eu posso simplesmente pegar a equação da reta que passa pela origem, né? Tá? E tentar encontrar o ponto de interseção com a minha circunferência, fazendo a tangência, delta igual a zero, aquele lance todo. Tá? Só que eu posso também, ó, enxergar esse triângulo aqui, né? Aqui não é 90 graus? Deixa eu fazer esse triângulo todo de azul. Aqui não é 90 graus? É tangente, né? É tangente. Tá? Se eu estou falando que esse cara aqui é o meu Z1, né? Esse cara aqui é o meu Z2, tá? E repara no seguinte aqui, né? Se o ângulo mínimo é θ, né? É evidente que esse cara daqui é igual a esse, né? Por quê? Por quê? Eu estou traçando a tangente para o outro lado, né? Aqui é raio, ó. Esse segmento é igual a esse. Esses triângulos são congruentes. Aqui também é 90 graus, né? O ângulo mínimo é o θ e o ângulo máximo é o θ mais 2α, né? E como é que você faz para encontrar esses caras? Bom, repara no seguinte aqui, ó. A distância daqui para cá, ó, é o próprio módulo do Z0, né? Isso aqui é o módulo do Z0 que você é capaz de saber se você tem a equação, né? Aqui, ó. Quanto é que vale o módulo do Z0? A distância daqui para cá, ó, vale 2, ó, que é o módulo do número complexo, né? Aqui eu teria que traçar uma para cima e uma para baixo. Tangente e tangente, ó. Certo? Como é que eu faria para calcular esse ângulozinho aqui, ó? Ué, eu ia fechar o triângulo. O raio não é 1? O raio não é 1? Aqui é 1, aqui é 2, ó. O seno é igual a 1 sobre 2. Esse ângulo aqui seria 30 graus, tá vendo? Maior argumento 30, menor argumento menos 30, para esse cara aqui, né? Para cá, ó, eu teria que fazer a conta. É evidente que eu consigo representar através, né, desses parâmetros, mas não vale a pena. O importante é você entender o que está acontecendo, tá? Aqui o θ mínimo seria o θ aqui, né, que eu consigo calcular, tá? E o θ máximo seria esse θ mais 2α, tá? Mais 2α. Tudo bem? Agora, onde é que estão os caras com maior e menor módulo, né? Aí, ó, eles estão exatamente sobre, ó, essa reta aqui, ó. Certo? Esse cara aqui é o Z3, ó, de maior módulo, e esse cara daqui é o Z4 de menor módulo. Certo? O que é interessante aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, né, o argumento do Z0 é o mesmo argumento do Z4 e do Z3, não é? Então, o argumento dele você tem, tá? E o que você faz? O módulo desse cara aqui, né, é o do Z0 menos R, e o desse aqui é o do Z0 mais R, né? Então fica fácil de você representar esses caras, né? Tá? Vou colocar algumas observações aqui, ó. Aqui, ó. Para essa representação, tá? O Z1 é o cara de menor argumento. O Z2 é o cara de maior argumento. O Z3 é o cara de maior módulo e o Z4 de menor módulo. Maior módulo. Parece que é argumento, né? Módulo. E o Z4 menor módulo. Tranquilo, gente? Era isso que eu queria falar com vocês a respeito de circunferência, tá? Só botar aqui, né? Quanto é que vale esse menor argumento, né? Quanto é que vale esse ângulo θ aqui? Ó? Concorda que vai ser o argumento de Z0 menos alfa, né? Aí você começa a melhorar aqui, ó. Argumento de Z0 menos alfa. E esse daqui é o argumento de Z0 mais alfa, né? Esse é o menor argumento e aquele é o maior argumento, tá? Quem é o maior módulo? É o módulo de Z0, né? É o módulo de Z0 mais o raio. E aqui é o módulo de Z0 menos o raio, tá? Ambos com o mesmo, né? Repara no seguinte aqui, né? Os caras que têm maior e menor argumento, eles têm o mesmo módulo, né?
E os caras que têm maior e menor módulo, eles têm o mesmo argumento, tá? Tranquilo? Então agora a gente vai para o nosso próximo tópico, né? Falar sobre a mediatriz. Bom, gente, o que acontece aqui é uma coisa muito interessante, né? Que eu tenho o seguinte aqui, ó. Se você interpretar geometricamente, a sua vida fica muito fácil, né? A distância de um ponto até um ponto fixo é a mesma da distância desse mesmo ponto até um outro ponto fixo, né? Repara que isso aqui é a própria definição de mediatriz, não é? A distância de um ponto até um é igual à distância de um ponto até outro. Qual é o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa propriedade, né? É a mediatriz, tá? É a mediatriz. Então, ó, o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui é a minha parte real, aqui é a minha parte imaginária, né? Eu posso marcar aqui o meu Z1 e o meu Z2, ó. Por exemplo aqui, né? Aqui está o Z1, ó, e aqui está o Z2, ó. Certo? Como é que eu faço para encontrar a reta, né, mediatriz? Bom, eu traço isso aqui, né? Eu traço o segmento, não é? E encontro o ponto médio. Certo? Esse cara aqui é ponto médio, não é? O ponto médio, certo? Ele satisfaz a condição, né? A distância daqui para cá é a distância daqui para cá. Agora, todo mundo que está aqui também satisfaz. Né? Essa aqui, ó, é a nossa mediatriz. Vou botar ela de vermelho aqui, né? Essa é a nossa mediatriz. Tá? E assim, interessante você saber as propriedades dela, né? Perpendicular aqui ao segmento Z1, Z2, não é? E passa pelo ponto médio. Cara, olha só, ela é perpendicular ao segmento Z1, Z2 e ela passa pelo ponto médio. Concorda que é muito fácil você encontrar essa equação? Não é? Porque ó, o ponto médio, né, é muito fácil de você calcular. Ó. O ponto médio não é o Z1 mais o Z2 sobre 2? Se você conhece essa equação aqui, né, eu estou falando para você o seguinte, né? Eu conheço o Z1 e eu conheço o Z2. Né? Se eu conheço esses dois caras, né, eu sei quem é o ponto médio. Então eu consigo calcular esse ponto médio aqui. E qual é o segundo ponto que você vai usar? Né? Que esse segmento de reta aqui, ó, formado pelo Z1 e Z2, né, ele é perpendicular à mediatriz. Né? Então a reta passa por esse ponto e você consegue calcular o coeficiente angular da reta. Porque Z1 e Z2 são dados, você calcula o M de Z1 e Z2, né? Posso imaginar que eu tenho essa reta aqui, ó. Certo? Existe a reta suporte do segmento Z1 e Z2, né? Existe a reta suporte do segmento Z1 e Z2. E você consegue calcular esse ângulo aqui, não é? Da reta suporte. Como? Fazendo ΔY sobre ΔX, né? Para esses dois pontos. Tá? Fazendo isso, né? O que você vai escrever aqui também, ó? Que o coeficiente angular da mediatriz é igual a menos 1 sobre o coeficiente angular de Z1, Z2, né? Que é o produto dos m's igual a menos 1. É evidente que você só vai poder escrever isso daqui, né? Se você não estiver tratando de coisas paralelas aos eixos, né? Porque senão não vai existir um coeficiente angular, né? Tá? E o outro vai ser indefinido. 1 sobre 0, enfim. Não é interessante você ficar preocupado nesse momento com essas particularidades, tá? De paralelismo ao eixo. Né? É importante aqui você entender que módulo de Z menos Z1 igual a módulo de Z menos Z2 vai te dar uma mediatriz, né? Uma reta, ó, que passa pelo ponto médio dos pontos Z1 e Z2, dos afixos Z1 e Z2, né? E é o quê? Perpendicular a esse segmento. Tudo bem? Tranquilo? Agora aqui, ó, falar sobre... Agora começa a ficar legal, né? Agora começa a ficar legal. Eu tenho isso aqui, ó. Deixa eu só botar aqui, né? Isso aqui é mediatriz, né? Nem sei se eu botei lá na circunferência, mas não tem problema não, tá? Mediatriz. Tá? Repara que eu não vou provar, tá? Eu não vou provar, mas você podia trocar aqui o
o Z por x mais y, né? E esses caras são pontos fixos, você chama do que você quiser. Você quer chamar de x0 mais y0i, a mais bi, c mais di, tanto faz, né? O que importa é você ter a percepção que esses caras são constantes e você vai chegar em exatamente isso aqui, ó, numa reta que passa pelo ponto médio, tá? E tem o coeficiente angular satisfazendo essa condição. Beleza? Agora, e se eu tivesse uma equação assim, ó? Módulo de z menos z1 mais o módulo de z menos z2 igual a k. O que eu estou falando para você, né? É claro que esse tipo de problema ele pode ter ou não solução dependendo do valor de k, tá? Mas vamos supor que exista a solução para a gente conseguir entender a ideia, depois a gente especifica quanto que dá e quanto que não dá. Repara só, a distância do z até o z1 somado com a distância do z até o z2 é constante, não é? Me diz qual é o lugar geométrico dos pontos que me dá soma de distâncias igual a uma constante. Não é? Repara, aqui não é constante, né? Se eu pegar esse ponto aqui, por exemplo, essa distância é igual a essa, né? Beleza, mas se eu pegar esse outro ponto, essa outra distância aqui, ó, é igual a essa, né? Só que essa soma de distâncias, elas não são iguais, né? Quanto mais afastado eu tô, essa coisa tá mudando. Ali, ó, soma de distâncias igual a constante, cara, isso aqui é uma elipse, né? Você já sabe o que é uma elipse, né? Porque você conhece a definição de elipse. A soma das distâncias a dois pontos fixos, né, que são os focos, ó. Esse cara aqui, ó, é o seu foco 1, e esse cara aqui, ó, é o seu segundo foco. A soma das distâncias até os focos é constante igual a 2a, não é? Onde A é o semi-eixo real. 2A é o eixo real. Real não, maior, tá? Real e imaginário é para hipérbole, né? Então esse cara aqui, ó, né? Eu tô chamando de K, mas eu acho melhor eu chamar de 2K, não é? Porque aí, ó, o K é igual a A, né? Se a soma das distâncias é igual a 2K, é porque 2K é igual a 2A, então o K é igual a A, né? Que é o semi-eixo maior. É o semi-eixo maior da sua elipse, tá? Então, ó, como é que eu posso representar esse cara? Assim, ó. Repara que não necessariamente, né, esse cara vai estar paralelo aos meus eixos, né? Eu posso ter, por exemplo, o Z1 aqui, ó. Vou melhorar esse desenho. Eu posso ter, por exemplo, o Z1 aqui, ó. Parte real, parte imaginária. Posso ter o Z1 aqui. Vou botar de azul para poder ficar igual aos outros. O Z1 aqui, ó, e o Z2 aqui, por exemplo. O que eu estou falando, né? Esses caras são os focos da sua elipse, né? Esses caras são os focos da sua elipse. E cadê a sua elipse, né? Sua elipse está aqui, ó. Aqui é a distância, aqui é a distância focal, não é? Entre um foco e o outro. Algo mais ou menos assim, não é? Algo mais ou menos assim. E olha que interessante aqui, ó, que você conhece, se você sabe qual é a equação, né? Se você sabe qual é a equação, você conhece todos os elementos, né? Todos os parâmetros da sua elipse, né? A distância entre o Z1 e o Z2, né? O Z1, módulo de Z1 menos Z2 é essa distância, né? E repara no seguinte aqui, ó, que a distância entre os focos é a distância focal, né? Que vale 2c. Então, ó, eu posso escrever aqui o seguinte, ó. O módulo de Z2 menos Z1 é igual a 2c. Não é? Ou seja, o C, ele vale o módulo de Z2 menos Z1 sobre 2, né? O C é pouco importante, né? O que importa mesmo é o 2c, que é a minha distância focal, tá? Só que eu sei também, ó, que o K é igual a A, né? Ou o A é igual a K. Aqui, ó. Como o A
é igual a K. Então, qual é a condição que tem que acontecer, né? Qual é a condição que tem que acontecer para que exista uma elipse? Você tem que ter o A. Aqui, ó. Concorda comigo que numa elipse, né? Essa distância aqui, ó, ela vale 2b, né? Eu tenho b para um lado e b para o outro, né? Aqui é C e aqui é A, né? Eu consigo fechar esse triângulozinho aqui, certo? E montar aquele Pitágoras tradicional, né? Que é falar que o A ao quadrado é igual ao b ao quadrado mais o c ao quadrado, né? E é evidente que se esse triângulo existe, né? É porque o A é a minha hipotenusa e a hipotenusa tem que ser maior do que os catetos, né? Então eu estou falando que o A tem que ser maior do que o C, né? Tá? Ou seja, o K tem que ser maior do que o módulo de Z2 menos Z1 sobre 2, né? Se eu passar para cá, ó, a minha condição é essa, né? Se 2K é maior do que o módulo de Z2 menos Z1, o que é isso, né? Se o cara que aparece aqui, ó, que é o 2K, for maior do que a distância entre os focos, né, é porque é uma elipse. Se o 2K for igual ao módulo de Z2 menos Z1, aí eu tenho um ponto só, né? Que é exatamente esse ponto aqui, ó. Né? É o ponto médio. Ponto médio de Z1, Z2. Vou chamar aqui, ó, ponto médio Z1, Z2. Tá? E se o 2K for menor do que essa quantidade, né? O módulo, a distância de Z1 até Z2, né? Então dá vazio. Aí você não tem nada. Tá? E essas são as suas três possibilidades, né? Estudando como é que vale o K aqui, né? Depende do K, né? Esse que é o lance. Se o K for pequeno, eu não tenho elipse. Né? Se o K aumentar um pouquinho, eu tenho um ponto. Aumentar mais, aí eu tenho elipse, né? Uma observação que é importante aqui, você percebeu o seguinte, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Repara no seguinte aqui. Ali eu tô falando da igualdade, né? O que eu vou falar agora vale para qualquer curva, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Se eu tivesse isso, por exemplo, módulo de Z menos... Vamos botar o... menor... 2... Não, vou botar aqui 4, que aí fica melhor. 3. 3. Distância do Z até o menos 3, mais a distância do Z até o 3. Perdão, aqui até o 3, né? E aqui até o menos 3. Distância do Z até o 3, somado com a distância do Z até o menos 3, ela vai ser menor do que quanto? Vou botar aqui. Vou botar 10. 10 que aí fica legal. Tá? Porque aí eu consigo mostrar o que acontece com a desigualdade, né? E ainda consigo traçar uma elipse fácil. Porque repara só. Dá uma olhada aqui, ó. Concorda que a igualdade vai dar uma elipse, né? É claro que eu tenho que satisfazer aquelas condições, ó. Qual é a distância do Z1 até o Z2, né? Nesse caso aqui, ó. O Z1 é igual a 3. E o Z2, ó. Esse cara aqui é menos 3, não é? E o Z2 é menos 3. Tá? Então eu estou falando disso. Eu estou falando disso aqui, ó. Aqui é a minha parte real. Aqui é a minha parte imaginária. Certo? Cadê os focos, né? Então aqui e aqui, ó. 3 e menos 3, né? Por acaso esses focos estão no meu eixo real. Podia não estar, tá? Podia estar daquele jeito lá. Podia estar paralelo aqui em cima. Podia estar aqui e aqui, né? Se fosse Z menos 3i e Z mais 3i, né? Eu teria um foco aqui e um foco aqui, né? Tá? Porque aí o meu Z1 seria o 3i e o Z2 seria o menos 3i. Tá? Como eu estou aqui, ó. Aqui está o meu Z1 e aqui está o meu Z2, ó. Certo? No 3 e no menos 3. Agora, esse cara aqui não é o 2A?
Certo? Então, ó, olha o que eu tenho aqui. Ó. Eu sei que o A é igual a 5, o C é igual a 3, então o B tem que ser igual a 4, né? Que eu estou falando do triângulo 3, 4, 5, para satisfazer esse Pitágoras aqui. Tá? Então, se o A é igual a 5, né? Então a minha elipse passa por aqui, ó, pelo 5, passa por aqui, ó, pelo menos 5. Tá? O B não é 4, então ela passa por aqui, ó, no 4, e passa por aqui, ó, no menos 4. E acabou. A minha elipse é essa daqui, ó. A minha elipse é essa daqui. Qual é a minha região? A minha região, ó, é tudo que está dentro da elipse. Como é menor, eu não vou pegar a igualdade, né? Se fosse menor ou igual, eu pegaria isso que eu estou tracejando, tá vendo? Tudo isso daqui para dentro, né? Tudo isso serviria. E se fosse maior, né? Aí seria para fora, né? Aí seria para fora. Tranquilo? Para a gente fechar aqui, né? Essas curvas mais simples, né? O que falta para a gente falar aqui? Que volta e meia cai também é a hipérbole, né? É a hipérbole. Repara que eu não vou nem mudar muita coisa aqui, ó. Só vou botar aqui, ó, 5, né? Isso aqui não é mais uma elipse. Só que esse cara não é mais, né? Eu estou mudando o lugar geométrico, né, dos pontos em que a soma é constante para os pontos em que a subtração ela é constante, tá? E o que está acontecendo aqui, né? Novamente eu tenho aqui os meus focos, né? Eu continuo tendo dois focos aqui, F1 e F2, né? Só que agora eu não tenho mais uma elipse, né? Eu tenho agora aqui uma hipérbole. Certo? Eu tenho uma hipérbole e o que acontece com essa hipérbole, né? O 2C continua sendo, né? O 2C é a distância focal, ó, continua sendo aqui um módulo de Z1 menos Z2, tá? O 2A continua sendo o 2K, né? Então o A é igual a K, posso colocar aqui direto? 2A igual a 2K, deixa assim, tá? E além disso aqui, né, eu tenho um Pitágoras para resolver, só que ele muda um pouquinho, né? Porque agora o C é maior do que o A, né? O C é maior do que o A. O que está acontecendo aqui, ó? Você tem um... parte real e parte imaginária, tá? Aqui estão os seus focos, né? Eu posso colocar torto também, né? Igual eu fiz aqui um caso qualquer, mas eu posso também fazer um caso particular, né? Fica melhor, ó. Aqui está um foco, ó. Aqui está o meu Z1, aqui está o meu Z2. Certo? Cadê a curva? A curva está aqui, né? Tem que ter uma simetria, né? Vamos tentar fazer um negócio bonito aqui. Aí. Essa seria a sua hipérbole, né? Que satisfaz o quê? Exatamente isso, né? A diferença entre dois pontos, né? A diferença entre a distância, né, a dois pontos fixos, ela é constante igual a 2K, tá? Ela é constante igual a 2K. Qual é a equação que a gente tem aqui? É da hipérbole, né? Deixa eu só botar um resuminho aqui. Só botar um resuminho aqui. Pra gente fechar. São as equações, né? Eu tenho aqui, ó, elipse, né? O que eu vou ter? Eu vou ter x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. Eu não gosto muito de fixar isso aqui não, tá? Porque na verdade se eu tiver uma pequena rotação já mudou tudo, né? Se eu tiver aquela lá que eu coloquei aqui, né? A minha equação já não vai ser assim, tá? É claro que eu consigo identificar os parâmetros, né? E a hipérbole, o que vai acontecer aqui? É o x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, né? Menos y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Esse é o menos importante, tá? Só para a gente poder entender o que está acontecendo aqui.
tá? Aqui você chama de eixo maior e eixo menor, né? Aqui você chama de eixo real e eixo imaginário, justamente porque a gente tem essas representações, tá? E é interessante você perceber que você começa a entender, cara, que é o seguinte, né? Quando você tem uma questão assim na sua frente, por exemplo, resolva o sistema. Aí eu tenho lá o módulo de z menos 2 mais i é igual ao módulo de z mais 3 menos 5i. Aí eu falo depois que o módulo de z mais 4 é igual a 5. Não sei nem se tem solução aqui não, tá? Mas, cara, você começa a perceber que são coisas simples, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma reta, né? É a reta mediatriz. O que é isso daqui? É uma circunferência. Ah, tá. Então eu estou fazendo a interseção de uma circunferência com uma reta, né? Posso encontrar dois pontos. Posso encontrar um só. Posso encontrar nenhum. Mas eu sei do que tá... Do que eu tô... Com o que eu tô mexendo, né? Esse que é o lance. Tá bom? Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula, tá? Esse é um assunto muito, muito interessante e que volta e meia cai pra gente, principalmente quando a gente fala de vestibulares militares, né? Ah, mas só cai no ITA e no IME. Não, cai em tudo, né? Cai no IME, cai no ITA, cai na Escola Naval, cai na SpaceX, cai na EAR, cai na iPhone, cai na AFA, cai tudo. Tudo vai cair isso aqui, tá? Não tem pra onde fugir. Tranquilo? Pessoal, isso daí, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ativa a notificação e até o próximo vídeo. Valeu!